O caso de hoje que vamos conhecer é um relato que aconteceu praticamente no bairro onde eu morei e é um dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira, com uma regressão onde os relatos das abduzidas se coincidem com uma firmeza de detalhes e até implante em uma das vítimas. Este é o caso Beth e Débora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez já peço para vocês que se inscrevam no canal, que deixem um like no vídeo, porque dá muito trabalho já para editar esse vídeo, para fazer esse vídeo, pesquisar. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem você acha que vai gostar desse tipo de assunto. Este caso é um dos casos que eu nunca pensei que fosse bem próximo da minha casa. Eu praticamente morei no bairro vizinho, a 10 minutos do local do acontecido, e eu nunca percebi nada referente a isso. Este é um caso que praticamente não aconteceu próximo à Vila Matilde, mas sim à Cidade Líder, uma zona leste de Itaquera, onde é uma periferia urbana, onde tem muita gente, e esse caso ele aconteceu no meio da cidade. Então vamos ao caso. Na data do dia 14 de julho de 1986, na cidade de São Paulo, no bairro do Jardim Fernandes, bem próximo onde eu morei, tá? As primas Beth, de 22 anos, e Débora, de 16 anos, voltavam de uma discoteca, uma balada chamada Love Story. Geralmente, as primas iam e voltavam de carro, já que conheciam um dos donos da balada, pois conheciam ele e moravam bem próximo da casa delas. Mas naquele dia, ele não foi para a festa. As primas decidiram então que iriam voltar mais cedo, então elas pegaram o último ônibus por volta das 11h30 da noite e elas pegaram o ônibus e perceberam que foram acompanhadas por algo luminoso no céu. Beth ficou intrigada com a luz que não parava de acompanhar ela. Ela encarava a luz e aí Débora achava que era um avião, um balão, e após descer do ônibus, foram para a casa de Débora, onde eles já não viam mais a luz. Débora morava numa rua sem saída e no fundo tinha um campinho de futebol, um terreno baldio, onde o pessoal costumava jogar bola, onde se encontrava a tal luz, o disco voador que acompanhava elas. Mesmo com esse fato muito estranho acontecendo com elas, elas lembram de irem para casa, se lembram de não ter conversado nada sobre a festa, que já era costume delas, e que estavam com muita sede. Porém, foram dormir sem comentar mais nada. Os pesadelos. Algum tempo depois, as duas começaram a desconfiar que algo aconteceu com elas naquela noite, pois sofriam com pesadelos horríveis sobre seres com um jeito muito estranho e o peculiar olhos negros. Começaram a comentar com algumas pessoas sobre esses seres, onde recomendaram a procurar um especialista nesse tipo de caso, e se depararam com um ufólogo, o Myron Nogueira Rangel. Quem foi o ufólogo Mário Nogueira Rangel? Mário Rangel é um dos raros pesquisadores de abdução aqui no Brasil, a partir de um ponto de vista de hipnose regressiva. O autor do livro Sequestro Alienígenas, onde ele considera alguns casos fora do comum, como o caso Beatriz, caso Délio, caso Dícer Gonçalo e o caso Beth e Débora. As Memórias Perdidas de Beth. Na data do dia 27 de abril de 1991, foi marcada a primeira regressão de Beth. Ela se recordou de terem chegado à rua, de terem visto o objeto no final da rua e que as duas não queriam ir até lá. Mas, de forma estranha, elas foram atraídas até o objeto por uma força sem explicação. Em um momento, ela menciona um ser que estava debaixo do objeto. O ser tinha em torno de 1,30 m de altura, tamanho bem menor do que o dela.
uma cabeça bem fora da proporção do corpo, braços e pernas finas. A mão continha 4 dedos longos e uma membrana entre os dedos. O ser apontava para uma cúpula de luz. Beth foi separada da sua prima e entrou numa sala onde ela foi colocada numa espécie de uma maca pequena, onde seus pés ficaram para fora da cama. Era sustentada apenas por uma haste de metal. Na sala havia 3 seres, todos bem parecidos. Um operava um maquinário e o outro colocou no seu pulso um bracelete, onde conectava a máquina do ser. E o outro encostou em seu nariz e ela sentiu seu nariz dilatar. Logo após isso, o ser pegou um fio bem pequeno e bem fino, com um objeto brilhante e redondo na ponta, meio que se fosse um anzol. O ser colocou esse fio no seu nariz e Beth assim começou a ver o procedimento numa tela que aparecia a imagem na sua cabeça. O ser foi entrando com aquele fio e o ser começou a se guiar pela imagem projetada na tela. O fio chegou até a base da sua nuca e logo após que chegou, ele foi retirado e o objeto brilhante e redondo já não estava mais na ponta. E em seguida, um dos seres espetou algo no seu pé, mas ela não conseguiu ver o que era. Após a sessão de exames, a pulseira do braço foi retirada e o ser que operava a máquina deu um sinal para que ela se levantasse. Beth calçou seu sapato e foi ao cilindro de luz, onde a deixou no mesmo campo onde tudo começou. Lá ela encontrou a sua prima. E quando se deu conta, já estava indo para casa e o objeto já não estava mais no campo. As duas entraram em casa e não comentaram nada. A única coisa que se lembram foi que tinham muita sede e foram deitar. Devido à hipnose, Beth achou que era necessário tirar um raio-x dos seus pés e descobriu que havia 2 objetos metálicos no dedão de seu pé direito. Isso entrou como uma evidência de abdução legítima. As memórias perturbadoras de Débora. Na data do dia 5 de maio de 1991, foi-se dada a hipnose de Débora, onde sua prima Beth foi aconselhada a não comentar nada para não induzir Débora na sua hipnose. Na hipnose de Débora, pequenas coisas não batiam, como cores do objeto e algumas outras evidências. Porém, o resto coincidia exatamente com o relato de Beth. Ela lembrava que após se separar da sua prima, ela foi para uma outra sala onde se sentou em uma cadeira em formato de ferradura, e ao sentar subiu 2 pulseiras onde seguraram ela na cadeira. Os seres observaram ela tocando no seu rosto, mexendo no seu cabelo, dentes, dedos, unha e especialmente nos seus olhos. No meio disso, um dos seres pegou uma pulseira que tinha 2 bolas transparentes e colocou no seu pulso. Uma delas se encheu com líquido branco e a outra com líquido escuro, onde Débora achou que fosse sangue. No fundo da sala havia um ser mexendo em um aparelho onde projetou na tela, e ela viu o desenho de seu corpo. O ser anotava algo onde Débora não conseguia entender, e em certo momento ela conseguiu se soltar e correu pela sala. Porém, quando chegou ao outro lado da sala e ela se sentiu um pouco mais cansada e paralisada. Um dos seres apontou um instrumento igual uma arma para ela. Neste momento, o ser disparou em sua direção e suas roupas foram desintegradas. Os seres tocaram em seu corpo sem critério de análise. Seios, umbigos, nádegas até o órgão sexual foi examinado. Após esses exames, Débora já estava com suas roupas e não se lembrava como foi que colocou de volta. Em seguida, foi levada ao cilindro de luz e foi deixada no campo onde tudo começou. Este caso ele é diferente por ter uma riqueza de detalhe na hipnose e a idade das abduzidas. Pode-se dizer que as meninas elas não queriam relatar seu caso,
por medo de opinião das outras pessoas. Além disso, os relatos elas coincidem e temos vestígios e materiais sobre a abdução. Então chegamos ao fim sobre esse caso chocante de Beth e Débora. Se você ficou intrigado com essa história bizarra, para não dizer outra coisa, não se esqueça de deixar o like e nos apoiar no canal. Além disso, eu vou deixar no comentário um link sobre o depoimento de Beth que ela fez a uma emissora estrangeira, tá? Onde ela relata com mais detalhes o que aconteceu. Vou deixar também o link do Instagram para que vocês sigam a gente no Instagram. Eu também adoraria ouvir se eu deixei de comentar algo no vídeo e que vocês deixem no comentário sugestões para próximos temas. Até a próxima!